dia a todos, aqui é a professora Aline e hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 5 de Ciências, que fala sobre os invertebrados. Hoje nós iremos estudar o filo dos platelmintos e dos nematódios. Então vamos a mais uma videoaula. Vamos então estudar o terceiro filo dos invertebrados, que são os platelmintos. Os platelmintos são animais invertebrados com o corpo achatado. Podem ter vida livre, aquático ou terrestre, ou podem ser parasitas. Nós temos a exemplo a planária, temos também a tênia, e aqui a imagem da tênia ampliada, aqui uma imagem real. Podem reproduzir-se de maneira assexuada e sexuada. As planárias, por exemplo, elas são hermafroditas, ou seja, elas possuem o sexo masculino e feminino, elas são macho e fêmea. E são exemplos de animais com a fecundação cruzada, ou seja, esse mesmo organismo, a mesma planária, ela pode fazer a autofecundação, o cruzamento. A parte masculina fecunda a parte feminina. Nós temos outros animais que são hermafroditas, porém, eles não fazem a fecundação cruzada. Outra característica das planárias é a capacidade de regeneração. Quando uma planária é cortada em 3 partes, imagine que esta planária é cortada em 3 partes. Cada uma dessas partes iria formar uma nova planária. Então a capacidade de regeneração nas planárias é muito grande. Vamos então estudar a estrutura de uma planária. Uma planária, ela, diferente dos poríferos e dos quinidários, ela já possui células nervosas. Elas têm também 2 estruturas que parecem olhos, mas não são olhos, são ocelos. Eles não servem para enxergar, mas eles são bastante sensíveis à luz, à luminosidade. Possuem um lóbulo sensorial em ambos os lados, também um nervo ventral, intestino, faringe e também boca. Então, as planárias, elas possuem mais estruturas do que os quinidários. Um outro exemplo de platelmintos, nós temos a tênia, que pode ser chamada de tênia solium, quando ela é hospedeira do porco, e tênia saginata, quando ela é hospedeira do gado. A tênia, ela é um verme que geralmente vive sozinho no organismo, por isso recebe o nome de solitária. As solitárias, elas medem alguns metros de comprimento e tem o corpo dividido por fitas, como nós podemos observar neste desenho. Cada segmento desse é chamado de proglote. Nos proglotes ocorre a fecundação, formando então diversos ovos que vão dar origem a diversos novos vermes. A solitária, ela também é um verme hermafrodita e pode se autofecundar. Os últimos proglotes dela ficam cheios de ovos, como eu falei anteriormente, dando origem a novos vermes, sendo que cada proglote pode eliminar cerca de 50.000 ovos. O ciclo da tênia. Como nós vimos aqui no início, a tênia, ela pode ser transmitida pela carne do porco ou também pela carne do gado, estes contaminados. Vamos começar então
A larva, ela penetra a parede intestinal e migra para os músculos por meio da corrente sanguínea. Observem aqui a imagem, a larva no músculo. Essa larva, ela pode chegar aos órgãos, aos diversos órgãos e parar no intestino, que ocorre esse ciclo. Quando nós ingerimos a carne do porco ou do gado contaminado, nós vamos ingerir os cisticercos. Os cisticercos, eles continuam vivos e podem se transformar em vermes adultos no intestino humano. Qual o destino? O intestino humano. Mas pode ocorrer também uma outra forma desse verme se instalar no corpo. O cisticerco, ele pode percorrer vários órgãos do nosso corpo através da corrente sanguínea, passando pelos nossos músculos, pelo fígado, pelo coração e também por outros órgãos. Esta é chamada de cisticercose. Quando o verme está lá no intestino, é chamado de solitária. A tênia fica no intestino, mas quando esses ovos percorrem o organismo do ser humano, como eu falei, os músculos, através da corrente sanguínea, no fígado, no coração e nos outros órgãos, ocorre a cisticercose. Mas pode ocorrer que pode levar até mesmo à cegueira. Mas pode ocorrer uma forma mais grave, que é a neurocisticercose, que vão para o cérebro, causando demência e até mesmo a morte. Então, a tênia, que é também conhecida como solitária, ela pode se desenvolver formando a teníase, a cisticercose e a neurocisticercose, que pode levar à morte. Vamos conhecer também um outro platelminto que provoca a esquistossomose. Esse platelminto é chamado de esquistossoma mansoni. Observe na imagem que este verme, ele vive acasalado, o macho com a fêmea. Na esquistossomose, nós temos um vetor intermediário, ou seja, que está entre o ser humano e o esquistossomo, que é o caramujo. Quando uma pessoa doente, ela defeca próximo a águas de lagos, lagoas, vai ocorrer que vai ser liberado nessa água os ovos que estão nas fezes. Esses ovos, eles vão dar origem a larvas que são chamadas miracídios. Esses miracídios, eles vão se alojar no caramujo. Depois, eles serão transformados em cercárias, larvas chamadas cercárias. Quando uma pessoa, uma criança ou um adulto vai tomar banho nessas lagoas, estas cercárias penetram através da pele. Por isso, essas lagoas, elas são chamadas lagoa de coceira, porque o indivíduo, ele entra na lagoa e simplesmente sai se coçando como se fosse algo normal. Mas, na verdade, quando ele está coçando, é porque já houve a penetração do esquistossomo em sua pele. Estas cercárias dentro do corpo humano, elas também, através da corrente sanguínea, elas vão percorrer diversos órgãos através da corrente sanguínea até chegar ao fígado e ao baço, que são os órgãos em que elas vão se alojar. Diferente da tênia, o verme esquistossomo, ele é bem pequeno.
Observem que as larvas cercárias, elas podem penetrar a pele do ser humano sem que ele veja. Então, porque é um verme bem pequeno, chega a medir cerca de apenas 1 centímetro. E quais males essa doença, quais males esse verme, uma vez instalado no fígado, ele vai provocar? Ele vai provocar o que nós chamamos de barriga d'água, porque ele vai se instalar no fígado, produzindo assim então um aumento do seu abdômen, e a pessoa ela fica aparentemente com a barriga grande. Por isso é chamado comumente de barriga d'água. Embora possam existir medidas para combater a esquistossomose, no Brasil ainda existe cerca de 10 milhões de brasileiros que são atingidos por essa verminose. Quais as formas de combater então a esquistossomose? Primeiro, medidas sanitárias, deve procurar ajuda médica fazendo um tratamento e evitar estar em lagoas que tenham o caramujo, pois este é o vetor intermediário entre o ser humano e o verme do esquistossoma. Vamos estudar os nematóides. Os nematóides são formados por vermes cilíndricos, porém o corpo desses vermes não são divididos por anéis, como nós podemos observar aí na imagem, uma Ascaris lumbricoides, que é conhecida também como a lombriga. Quais as características dos nematóides? São vermes cilíndricos que podem ter vida livre, ou seja, não causam doenças a ninguém, mas também podem ser parasitas. As espécies de vida livre vivem em ambientes de água doces, marinhos ou em solos úmidos. E os parasitas costumam habitar dentro de alguns hospedeiros. Quais são as espécies de nematóides parasitas? Nós temos a lombriga, o ancilóstomo, o necator, a filária e também o oxiúrio. Vamos ver então a organização corporal. É formado pela boca. Como eu falei para vocês, tem o sistema digestório completo, formado pela boca, pelo ânus, pela placa retrátil, pelo anel nervoso, pela faringe e pelo intestino, que vai até o ânus. Temos também o ovário e também uma cutícula que fica por fora do corpo desse animal. Como ocorre então a reprodução dos nematóides? A reprodução ela pode ser dioica ou de dimorfismo sexual, que quer dizer a diferença entre o tamanho do macho e da fêmea, por exemplo. A fecundação é interna, no qual os machos eles depositam através da cloaca os espermatozoides no poro genital da fêmea, ocorrendo então a formação de ovos com casca resistente de quitina, desenvolvimento indireto com passagem por diferentes estágios larvais. Nós podemos ver o caso de dimorfismo entre a lombriga, o macho bem menor, de 15 a 25 centímetros, enquanto a fêmea de 20 a 35 centímetros. E por que essa diferença? Essa diferença principalmente pela forma de reprodução, é que nas fêmeas vão ser depositados os ovos para a reprodução. Então vamos estudar algumas doenças que são acometidas pelos vermes dos ancilóstomos. A primeira que nós vamos estudar é a ancilostomose, que também é conhecida como o amarelão. Ela é formada pelo Ancilostoma duodenale, Nectador americanus, são vermes adultos que vivem no intestino delgado. São hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue, provocando então no hospedeiro a anemia.
Por isso o nome de amarelão. Observem que esses vermes eles têm como ventosas que fixam na parede do intestino do hospedeiro, sugando então assim o seu sangue. Como ocorre o ciclo? Vamos observar, uma pessoa contaminada libera em suas fezes os ovos. Esses ovos eles vão se eclodir e passar a formar larvas. Essas larvas elas vão penetrar através da pele e vão percorrer diversos órgãos do corpo até se instalarem no intestino. Observem que elas vão através da corrente sanguínea por diversos órgãos, inclusive o coração, alvéolos, pulmões, traqueias. Aí sim, ela vem para o tubo digestório, onde vai parar no intestino do hospedeiro. Quais são os sintomas? Náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, dor abdominal, anemia, desnutrição e geofagia, principalmente em crianças. Qual a profilaxia? Quais cuidados nós devemos ter? Uso de saneamento básico e devemos, uma vez que essa larva entra pela pele, devemos sempre estar calçados. Se adquiriu a doença, deve procurar tratamento médico. O segundo nematóide parasita que nós vamos estudar é que provoca a ascaridíase. O verme é o Ascaris lumbricoides, conhecido como lombriga. Este é um parasita monoxênico, dioico, com dimorfismo sexual, como nós vimos na imagem anterior, e a fecundação é interna. Vive no intestino delgado, onde exerce ação exfoliativa. Como ocorre a contaminação? A contaminação ela ocorre pela ingestão de água ou verduras contaminadas com os ovos do parasita. A pessoa ingeriu, ela vai ficar com esses ovos, eles irão eclodir, vão formar larvas. Essas larvas elas vão migrar para as vias aéreas, por isso que muitas crianças ficam com aquele embucho nas vias aéreas, porque elas voltam para poderem vir para as vias aéreas, justamente para descerem através da faringe e chegarem ao intestino, que é o destino final desse nematóide. Quando uma pessoa contaminada libera os ovos que estão nas fezes, esses ovos eles vão eclodir e o ciclo começa novamente. Quais os sintomas? Dor abdominal, diarreia, náuseas, falta de apetite ou simplesmente o hospedeiro pode não sentir nenhum desses sintomas. O próximo nematóide que nós iremos estudar é a filariose. Nós chamamos de elefantíase. O agente etiológico é o Escherichia bancroft, que é um parasita heterogênico, hospedeiro intermediário, pois ele é um parasita do mosquito culex. Como ocorre o ciclo dessa doença? O ciclo ocorre quando microfilárias são sugadas pelo mosquito. O mosquito, ele, nas suas saliva, nas glândulas salivárias, eles produzem e introduzem no corpo do ser humano, e essas filárias, esses vermes adultos, afetam então a circulação linfática, ou seja, onde não ocorre essa circulação, e a pessoa fica com a perna, o membro afetado, muito inchado, muito grande, parecendo então assim um elefante. Então por isso que essa doença recebe o nome de elefantíase. Vamos para a nossa agenda. Nossa agenda vocês irão copiar e responder as atividades das páginas 102, 103 e 108, fotografar e enviar via WhatsApp até o dia 30/6/2020. Muito obrigada a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.